Hoje é dia 3 de junho do ano 2018. É um domingo. É dia de celebrarmos saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Estamos perto de 14 horas. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa tarde. Nós conduzimos os destinos em nossa clínica de dor do sistema músculo-esquelético, dor dos transtornos músculo-esqueléticos, que se manifestam como dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos braços ou nos ombros, dor nas costas, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, dor ou cansaço ou peso nas pernas, dor nos joelhos, dor nos tornozelos ou nos pés. Aí vocês vão perguntar, mas os transtornos musculoesqueléticos só se manifestam como dor? Não. Eles se manifestam também como formigamentos, adormecimentos, áreas de anestesia pelo corpo, entendeu? Cãibras, inchaços, distúrbios até auditivos, zumbidos no ouvido, surdez uni ou bilateral, distúrbios visuais, glaucoma, tonturas, labirintite, vertigens, enjoos. A dor de cabeça muitas vezes é do tipo enxaqueca, com enjoo, fotofobia, né? Medo de... prefere ficar no escuro em vez de ficar no claro, entendeu? Então, vários sintomas podem acompanhar as dores resultantes de transtorno músculo-esquelético. Isso que eu disse são alguns deles, entenderam? Existem dores precordiais, cardíacas, dá a impressão que é problema de infarto do miocárdio, né? Entende? Mas, possivelmente, a maior parte das dores no peito são mais devidas a problemas da coluna do que propriamente do coração. E nós temos, assim, teoricamente, três territórios de coluna, assim, que didaticamente nós estudamos, né? Um é a coluna do pescoço, chamada coluna cervical, que tem 7 vértebras, tá? Mas tem 8 espaços intervertebrais, porque a primeira vértebra se articula com o próprio crânio, com a região occipital do crânio. E depois nós temos 12 vértebras dorsais, das costas propriamente dita. Finalmente, nós temos 5 vértebras lombares, da região lombar, que tem a ver com ciática, com problema nas pernas. E a coluna cervical tem que ver com problema nos braços, peso dos braços, perda de força, cansaço, perda de energia, indisposição. Às vezes o paciente diz, eu já levanto cansado, entendeu? Já levanto cansado. Eu diria que os problemas de coluna dos transtornos, eles são como que você utilizar um carro com o freio de mão puxado. O carro vai, mas gasta muito mais combustível, gasta a pastilha do freio, gasta uma série de situações que ele precisa gastar mais energia para poder percorrer a mesma distância. Mas o freio de mão está puxado, não soltou o freio de mão. Então, o desgaste é muito maior. É como as pessoas se sentem quando tem um problema de transtorno músculo-esquelético, entendeu? Elas não têm um bom desempenho de marcha, não têm um bom desempenho de ficar parado na mesma posição, de equilíbrio, entendeu? Elas estão sempre incomodadas. E quando perdem muito equilíbrio, daí vai para a bengala, vai para a muleta, vai para o andador, e na tragédia maior vai para a cadeira de rodas, entendeu? Então, o sistema músculo-esquelético, ele parece muito forte, muito rígido, afinal de contas, é a nossa armação de ossos, músculos, articulações, nervos, vasos, tendões, né? E tem tendões que são tão fortes como cabos de aço, entendeu? Parece que nós temos um esqueleto muito forte, muito rígido, muito resistente. Nada disso, nada disso. Nós somos muito frágeis como seres humanos. Entendeu? Somos muito fragilizados. Então, nós somos vulneráveis a impactos,
a overdose de esforços físicos, né? Carregar muito peso, própria obesidade, excesso de peso, né? Sobrepeso, como nós falamos, entendeu? E também nós somos muito vulneráveis aos impactos, a quedas, e o efeito é cumulativo, né? Chega um dia a casa cai, entendeu? Porque vai somando, um dia a casa cai. E, em geral, se culpa sempre a idade, né? A idade é um rótulo, né? Tudo bem, ela tem um certo peso na vida da gente. Mas não é nada disso que as pessoas cantam em prosa e verso, entendeu? Eu digo mais, que nós primeiro maltratamos o esqueleto e ficamos deformados. E depois parecemos velhos, entendeu? Não é a velhice que vem antes, não. As deformidades vêm antes, entende? E depois nós parecemos velhos, entendeu? Mas vejam vocês, aqui nós sempre recebemos perguntas. Essas perguntas vêm dos meus ouvintes, dos meus pacientes e daqueles buscadores de conhecimento médico, ou mental, ou até mesmo espiritual, entendeu? E o nome do nosso programa é Medicina Escura pela Medicina Espiritual, né? Então, isso desperta muita curiosidade nos pacientes. Por que esse nome, né? O que quer dizer isso, né? Entenderam? Então, vejam bem, para explicar isso, né, nós fazemos até palestras, né? Se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem fazer através do WhatsApp, né? O número do meu WhatsApp é 11 9 7082 8015. 11 é o código de São Paulo. 9 7082 8015. Tá? Se quiserem fazer através de outro WhatsApp, tem outro número, é 11 9 6224 1500. 9 6224 1500. Também pode mandar perguntas para o meu e-mail, ruicomy.mercurio@ig.com.br. ruicomy.mercurio@ig.com.br. Se quiserem fazer perguntas via telefone, o telefone da nossa clínica é o 11 também, 3661-4243. 11 3661-4243. Quem nos atende, quem nos secretaria na nossa clínica, é a senhorita Patrícia e a senhorita Amanda, né, que devem ser procuradas quando se quer fazer uma pergunta para o Dr. Rui Mercúrio. Muito bem, mas nós cuidamos sempre como médico, né? Você pode receber uma cura via ciência médica, que é o ideal. Tem doença, gente, o médico tem que estar presente, entendeu? Pode ser cura mental, pode ser cura alternativa. Sabe, tem vários tipos de ferramentas de tratamento e cura, mas a presença médica é obrigatória, porque é o critério médico que vai ver até que ponto um tratamento se encaixa para aquele paciente, ou até que ponto esse tratamento tem muito mais contraindicações do que indicação. Entenderam? Entenderam? Então, não é porque funcionou bem um tratamento para o teu vizinho que você vai fazer igual. Não. Todos os seres humanos não são iguais. Eles diferem muito entre si. Entende? Então, não é porque funcionou para um que vai funcionar para o outro. Entende? As doses de medicamentos também têm que ser dadas com critério médico, né? De acordo com o teu peso, de acordo com outros medicamentos que podem estar presentes juntos e dar resultado cruzado de contraindicação, entenderam? Então, o médico tem que ter presença obrigatória. Tá? Mas você pode receber uma cura médica, como eu disse, é ideal. Né? É o ideal. Mas a medicina não é infalível. E a ciência médica é uma ciência de possibilidades, não de certeza. Entendeu?
Além do que, é uma ciência cara para os padrões do Brasil. Entendeu? Você tem que comprar ciência médica. Uma ilusão imaginar que você vai receber um tratamento altamente sofisticado gratuitamente. Entendeu? Então, isso torna a ciência médica, às vezes, inacessível a um extrato muito grande da população brasileira. Entendeu? Por outro lado, às vezes você pode comprar ciência médica, mas ela não vai te dar o resultado que você espera. Entendeu? Então, há os decepcionados com a ciência médica. Claro, se a ciência médica te cura, ela é o Deus. Se ela não te cura, ela é o diabo. Entendeu? Então, ela é amada, mas ela também é odiada. Entendeu? Porque é uma ciência de possibilidade. Mas se você imaginar a fé religiosa, as pessoas, às vezes, eles buscam, né? Quando eles são crentes, ou quando são muito apegados à religião, a doutrinas religiosas, eles buscam a fé religiosa como uma ferramenta de tratamento ou cura dos seus males, não só físicos e mentais, como também emocionais, como também afetivos, né? Sociais ou até financeiros. Né? Então eu sempre digo, a fé religiosa ajuda o médico, como não? Entenderam? É até científico, que a oração é uma boa ferramenta que ajuda a exaltar o tratamento médico. Entenderam? Entenderam? Agora, se o paciente é ateu, descrente ou agnóstico, é claro que você não vai recomendar oração para ele. Ele não vai fazer, e ele não faz, ele não acredita. E acabou. Entendeu? Mas isso está na cabeça de cada um. Entendeu? Eu sempre digo, a oração, ela é um catalisador da ação médica. Ela sempre exalta o tratamento. Entendeu? Torna o tratamento mais factível. Entendeu? Mas existe uma medicina chamada alternativa, ou complementar. Vários tratamentos que começaram como alternativos, de repente eles foram aceitos, foram consagrados pela ciência médica. Entendeu? Eu sempre cito o exemplo da acupuntura. Né? A medicina oriental, né, para a medicina ocidental, que é a nossa, você pode ter um transtorno físico ou um transtorno mental. Para o transtorno físico, ela te oferece todas as especialidades médicas, desde que você possa comprá-las. E para os transtornos mentais, ela te oferece a psiquiatria, a psicologia e a neurociência, também desde que você possa comprá-la. Mas, se a medicina é uma ciência de possibilidades e não de certeza, eu sempre repito, a psiquiatria é uma ciência de poucas possibilidades e quase nenhuma certeza. Entendeu? Mas, de uma forma ou de outra, vocês imaginam, se para um médico é difícil, é muito difícil, às vezes, resolver um caso clínico difícil, um diagnóstico difícil, imagine para um leigo. Né? Entende? Então, vejam vocês, às vezes se vê na televisão, isso no Brasil, e não sou eu que digo, você pode ligar os canais de televisão, até os mais importantes, né? Você toda hora vê programas religiosos, entendeu? E o milagre de cura é o maior chamariz de fiéis. Agora você vai perguntar, as religiões curam? Curam, eu diria que sim, desde que a doença seja psicossomática. Então, as religiões, elas dão exaltação ao seu alto poder de cura. Isso é positivo, ora. Entendeu? Se eu sou devoto de um santo e faço oração para esse santo e me curo, ora, eu vou ficar muito feliz e muito agradecido. Entendeu? Mas vejam vocês, embora a cura mental é de dentro para fora, a cura mental é influenciada por muitos fatores exógenos, externos, né? Do environment, do em volta de. Entendeu? Então, um templo suntuoso, um curador mental eloquente, carismático, o testemunho de curas de vários fiéis. Entende? A hipnose são fatores muito importantes para exaltar uma cura chamada mental, mas o médico teria que estar presente, entendeu? E não é isso que a gente vê nas curas religiosas,
entende? Então, cada um com as suas competências, não é? Eu, quando atendo um religioso, que a minha clínica tem muitos religiosos que vão lá com problemas musculoesqueléticos, dores várias, problema de dormência, cãibra, enfim, os religiosos também adoecem, como nós médicos também adoecemos, entendeu? Então, quando vai um religioso, né, eu sempre procuro absorver, tentar entender ou tentar aprender, né, qual a ferramenta religiosa que eles usam. Porque eu atendo bispos, pastores, atendo católicos, madres de caridade, religiosos de várias tendências, budistas, evangélicos, católicos, protestantes, messiânicos, enfim. Várias religiões das quais eu frequentei também para aprender, entendeu? Para aprender sobre as religiões e o que elas ensinam, né? Entendeu? Então, quando eu atendo um religioso, né, eu sempre quero saber quais as ferramentas religiosas que ele pode utilizar para ajudar a cura de uma doença, né? Então, eu outro dia, conversando com um pastor da igreja protestante ou batista, ele disse: Rui Mercúrio, você quer falar comigo sobre Deus? Eu tenho 5 anos de teologia. Eu disse: olha, você tem 5 anos de teologia, mas a teologia é uma ciência. E toda a ciência é materialista, entendeu? Toda a ciência é o ver para crer. Tem que comprovar as coisas, senão não é ciência, entenderam? E nem sempre as coisas podem ser comprovadas. Você usa eletricidade? Usa, não usa eletricidade? Eu diria, você usa todo dia eletricidade? E como usa, hein? Você entende bem o que é a eletricidade? Ah, não, você não entende. Nem o eletricista entende. Nem o engenheiro eletrônico entende o que é a eletricidade. E você usa, entendeu? Então, nem sempre as coisas são muito claras, mesmo que você usa. Né? Toda hora você vê falar em palavra espírito. Você vê falar em inteligência. Você vê falar em alma. Você vê falar em espírito. Você vê falar em consciência. Você entendeu? Mas vai definir tais palavras. Ah, você vai ouvir falar em genialidade. Ah, ele é um gênio. Vai definir isso. Vai definir. É difícil. Entende? É difícil. Mas o que eu estava dizendo é que também existe cura pela medicina alternativa. E algumas alternativas que nasceram como tais, até combatidas pela ciência médica, hoje são consagradas pela ciência médica como a acupuntura. Entenderam? Então veja bem, toda verdade já passou por 3 fases distintas. Primeiro, a verdade, ela é ridicularizada. A segunda fase que a verdade passa, ela é veementemente combatida. E a terceira fase que a verdade passa é que, diante das evidências, ela é aceita. Ela é aceita, porque não pode mais deixar de ser aceita diante das evidências. Então, eu vou dar um exemplo muito banal e muito antigo. A Terra é quadrada. Ah, mas que ridículo. A Terra é redonda. Não, a Terra é esférica. Não, existia uma polêmica. Quando você falava que a Terra era uma esfera, você corria o risco até de ser queimado numa fogueira. Não, a Terra é plana. Entendeu? Então, primeiro se ridicularizava uma verdade. Depois se combatia. Mas, finalmente, diante das evidências, ela é aceita. Entende? Então, isso, gente, aconteceu com várias coisas da medicina alternativa. Né? A homeopatia não deixa de ser uma medicina alternativa. Mas hoje tem médicos homeopatas. A acupuntura foi uma medicina alternativa. Né? Hoje tem médicos acupunturistas. Entendeu? Os florais de Bach também é uma medicina alternativa. Entendeu? E vai daí. Então existe uma medicina chamada também vibracional, que é a medicina das energias. Eu já falei dela aqui. É cura por energia. Né? A medicina tradicional usa comprimidos, cápsulas, injeções ou cirurgia.
E a medicina, a vibracional, usa fontes de energia porque considera você energia e acha que a doença é uma alteração do seu padrão energético. Entendeu? Isso a acupuntura surgiu em função disso. Entendeu? São de energia. Entende? Mas não esqueça que, segundo Albert Einstein, energia é igual a matéria. E matéria é igual a energia. Tá? Enfim. Depois, tem uma cura chamada mental, que eu já falo sempre aqui, que é a cura através do poder da mente. Mas só para doenças psicossomáticas. E é sempre uma autocura, 100% das vezes, a cura mental. Mas ela existe? Existe. É efetiva? Sim, pode ser efetiva. Pode ser bom resultado, entendeu? Desde que a doença seja psicossomática. Aí a cura mental está indicada. Se vai acontecer a cura, isso é outro problema. Mas aqui também o médico teria que estar presente. E talvez até o psiquiatra, o psicólogo ou o neurocientista. Mas não é isso que acontece na prática. Entende? Então a cura mental é exercida às vezes por um hipnotizador, por um curador religioso, seja lá o que for, ela pode ser efetiva em termos de cura, mas teria que ter a presença médica. O critério médico é muito importante, entenderam? Por quê? Porque ele vai dosar, né, as coisas, vai orientar, para o seu problema esse caminho é bom. Mas você já tentou, tentei isso, tentei aquilo, tentei o outro. Entende? Para os doentes crônicos, então, aqueles que se arrastam durante muitos anos, né, eles conhecem tudo isso. Entendeu? Eu todo dia eu escuto na minha clínica toda aquela parafernália de ferramentas de tratamentos que os pacientes fazem. Acupuntura, hoje mesmo atendi um paciente e falou, eu fiz cirurgia espírita. Eu vou explicar para vocês assim. Veja bem, de novo, que medicina espiritual não é a medicina da doutrina espírita. Eu não tenho nada contra a doutrina espírita, até sou simpático a ela, do qual eu a frequentei 2 anos, como aprendizado, né, para entender a doutrina, como frequentei outras igrejas, outras religiões. Nasci num berço católico, entendeu? Nem por isso eu deixei de frequentar uma série de templos religiosos, sinagogas e mesquitas, enfim, para aprender. E cada religião sempre tem mensagens bonitas para transmitir, né? Entenderam? Principalmente os evangélicos, entende? Enfim, fui saber a ideia deles, entende? Então, vejam vocês, a mente pode curar, mas a doença tem que ser psicossomática. E a cura mental é sempre de dentro para fora. E teria que ter um médico presente. Nem sempre isso acontece. Nos templos religiosos, eles fazem muitas curas mentais, por sugestão, hipnose, convencimento, testemunhos de cura, suntuosidade de um templo, carisma de um curador mental, ou eloquência de um pastor, de um bispo, entenderam? Mas, às vezes, o médico não está presente. Isso não está certo, entendeu? Mas que os templos religiosos fazem curas? Sim, fazem. Fazem curas. Está aí para quem quiser ver, entenderam? Mas também, vejam vocês, é uma cura de possibilidade, mas não de certeza. Não quer dizer que você vai num templo religioso, pedir uma cura mental, você vai se curar. Não, nada a ver. A medicina, a medicina alternativa, a medicina vibracional, a cura mental, são ferramentas de tratamento, de possibilidades de cura, mas não de certeza. Entendeu? Não de certeza. A de certeza mesmo é a cura espiritual, que é a cura através do poder de Deus. Entende? Então, cura pela doutrina espírita, que um paciente hoje me contou, fiz até cura porque eu frequento a doutrina espírita, entenderam? É uma coisa. Cura espiritual é outra coisa. Mas, olha, lamentavelmente, o meu tempo já passou. E eu queria falar, por último, na cura via medicina espiritual. Mas essa cura via medicina espiritual, não tem como, gente, falar sobre isso num programa só. Isso vai longe. Porque a cura espiritual não tem princípio, não tem meio e não terá fim. Entendeu? Então, a ciência médica pode curar. A fé religiosa
pode curar, é uma possibilidade. A medicina alternativa pode até curar. A mente pode até curar. O espírito cura sempre. Entenderam? Mas nós vamos falar sobre isso lá longe, lá longe, lá longe, em várias palestras e conferências. Entenderam? Mas hoje meu tempo terminou. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico, nós temos um consultório médico na Avenida Pacaembu, 1024, no bairro de Pacaembu, em São Paulo. O telefone de minha clínica é 11 3661 4243. De preferência, peço para falar com Amanda ou Patrícia. Temos um e-mail também, se quiserem. É rui.mercurio@ig.com.br. Certo? E o WhatsApp, podem tentar o WhatsApp no telefone 11 97082 8015. 97082 8015. Muito obrigado por toda essa atenção. Espero revê-los no próximo domingo às 14 horas. Tenham todos muita saúde, sejam todos muito felizes. Até lá!